Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso Happy Hour. O meu nome é Patrícia, eu sou uma das fundadoras do Comunicateia. E o Comunicateia, nesse mês de conscientização da comunicação alternativa, a gente criou esse evento para trazer um pouquinho para vocês sobre comunicação alternativa robusta, sobre meios de alta tecnologia. A gente já apresentou aqui o Seaboard, Mind Express, Coffee Drop, e agora a gente tem o prazer de apresentar com o Rafael, o TD Snap. Falando um pouquinho de Rafael, ele é especialista em tecnologia assistiva, com eye tracking pela CVM Brasil, pós-graduado em terapia ocupacional aplicada à neurologia, tem MBA em Health Tech e engenheiro de sistema, atuando na Top Dynavox desde 2010. Eu vou aproveitar só para dar 2 recadinhos. Quem tiver pergunta, coloca no nosso chat, que a gente vai estar colacionando essas perguntas, passando para o Rafael, e na última meia hora, a gente vai estar apresentando na ordem de chegada das perguntas. O outro recado é que a gente vai sortear também no final, né, uma assinatura do TD Snap, que foi doada pela Toby. E para isso, a gente vai colocar um link aqui no chat, tem que preencher esse forms, e aí vocês estão participando. Todo mundo que está presente pode participar. Bom, chamo o Rafael, que a gente tenha um super proveito, aproveitem o máximo, que é um privilégio tê-lo aqui, e tirem todas as suas dúvidas. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Agradeço o grupo, todo mundo que está por aqui presente, o pessoal que organizou e ajudou a gente aí a trazer mais esse evento. Então, como já foi apresentado, eu sou o Rafael, faço parte do time de tecnologia assistiva da CVM, nós somos partners oficial aqui da Tube Dynavox do Brasil. Hoje, a nossa ideia é atender essa demanda inicial do TD Snap, do TD Snap, para quem está iniciando, encorajar vocês também a utilizarem, para quem é profissional da área, para quem é familiar e precisa se aprofundar mais nessa ferramenta. Vou também tentar trazer um pouco de outras falas, um pouquinho mais avançado, além do básico, mostrar um pouco da nuvem, para quem é profissional da área, precisa aprofundar um pouco mais, ou já participou de alguma das nossas aulas, nossos treinamentos, comigo, com a Stephanie, com a Viane, com toda a equipe também da CVM. Então, obrigado mesmo por tudo. Não deixa de anotar as dúvidas, porque a gente vai tentar ir um pouco além para quem está iniciando do básico. Eu vou iniciar com alguns slides, depois a gente já vai direto para o aplicativo para a gente tentar ser bem prático. Mas antes disso, quero trazer só rapidamente aqui alguns contextos, né, alguns conceitos. O TD Snap ele é baseado nas Core Words, só para pontuar. Ele foi desenvolvido pela equipe de especialista da Tube Dynavox, então é interessante quando você tem uma equipe trabalhando com desenvolvimento, mas tem todo um corpo clínico e ele é baseado em evidências, toda essa metodologia, o método que ele propõe é baseado em evidências. Depois, quem tiver interesse em estudar mais, escreve lá nas redes sociais da CVM, pede esse material, a gente tem disponível. Para quem já participou de outros treinamentos, já sabe que isso existe, né? Pode se aprofundar um pouco mais. Nós lançamos, essa semana, traduzido em português, um guia inicial de recurso de alta tecnologia e comunicação alternativa, então também depois posso encorajar vocês a se aprofundarem um pouco mais. Por isso que eu vou fazer aqui uma passagem inicial sobre isso e também dizer que o TD Snap ele é um aplicativo, mas ele é também um software, tem um pouco dessa dúvida, né? E aí, para trazer um pouco mais de um termo técnico para vocês, todo aplicativo ele é um software, mas essa dúvida ela surge por quê? Normalmente a gente acha que o software é só para Windows e quando a gente fala app é para celular, smartphone e iPad. Então a gente vai entender um pouco dessa diferença, né? A gente sabe que o TD Snap, para quem já conhece um pouco mais, ele tem a equivalência de recursos, então a mesma versão que eu tenho no Windows é a mesma para o iPad, e isso é muito importante, isso é muito interessante, essa equivalência de recurso, porque independente do dispositivo que você esteja utilizando, é a mesma versão, é a mesma estrutura, o mesmo conteúdo, e isso ajuda muito. Até se vocês usarem as estruturas dos 2 dispositivos, para quem está iniciando, vocês vão perceber que nada muda, tá? Então, hoje, eu vou usar a versão aqui para o Windows, mas eu sei que a grande maioria
utiliza no tablet, no iPad. Os usuários usam muito no dispositivo móvel. E tudo bem, não se preocupem quanto a isso. Por conta da nossa dinâmica das aulas, aqui é sempre melhor, e para quem for editar as pranchas, para quem for editar o sistema, se aprofundar mais no sistema, é mais fácil, né? É mais ágil você usar isso no seu computador desktop. A gente vai falar mais sobre essas configurações. Então, é uma introdução rápida, eu não vou me aprofundar nos conceitos, na metodologia. Essa não é uma aula de implementação de comunicação alternativa. Aqui no Comunicaté nós temos diversos outros conteúdos e outras aulas, né? Importante, na hora que vocês estão fazendo a seleção do recurso, vocês pensarem muito na implementação. Os aplicativos, eles são uma ferramenta, tá? O ponto importante nesses recursos, nesses aplicativos, é o ponto da implementação. Então, foquem muito também na implementação. Busquem ajuda, busquem entendimento, busquem aulas, lives, o que for vocês puderem conseguir de material sobre implementação, busquem isso, porque eu garanto para vocês que o software, ela é a parte fácil, né? Tem problemas, né? Tem queixas ali de dificuldades com tecnologia, mas a gente está aqui para ajudar vocês quanto a isso. Acho que esses encontros que estiveram com diversos aplicativos potencializaram vocês a aprenderem mais esses recursos e tornar essas ferramentas mais fáceis. Porque um dos grandes pontos assim que eu percebo nesse convívio com vocês, que utilizam, que trabalham com comunicação alternativa, é o ponto da implementação. A implementação ela é super importante, queria deixar essa fala aqui no grupo hoje, para que a gente estude e busque cada vez mais implementar os recursos da forma correta, né? Configuração básica, para quem vai se aventurar, para quem vai testar, para quem já conhece o TD Snap, para a gente iniciar aí a nossa jornada. Ele tem duas versões, então a primeira versão dele é a versão Windows, e aí você tem uma configuração inicial, todas essas telas você pode tirar print, você fotografa, aí se você tiver no seu computador, tiver com o celular, dá um print, porque isso fica fácil depois para você consultar e passar para outras pessoas. Então ele tem essa configuração inicial, que é pedida aqui para a utilização no Windows, e aí um grande diferencial para todos esses recursos de comunicação alternativa hoje é você buscar computadores que tenham um disco sólido, aí você vai procurar ali um disco SSD, né, que é o que a gente já tem nos tablets e outros dispositivos. Por quê? Ele roda mais rápido, a resposta é mais rápida, é mais ágil para vocês. Essa parte técnica ela é também importante, você entender isso, para o dispositivo responder de forma rápida, para o dispositivo estar compatível com aquilo que o usuário espera, que é apertar um botão, que é usar um mouse ocular, que é usar um head mouse, e responder a função comunicativa, a frase, enfim, o que for ali dentro do sistema. Então, a gente precisa ter uma configuração que é condizente àquilo que a gente está instalando também, tá? A gente vai ficar bastante atento a isso. Então, o Windows Notebook, o Windows versão 2 em 1, o Windows Tablet, qualquer versão do sistema operacional Windows que rode no Windows 10 ou superior, tá? Ele também já é compatível com o Windows 11, mas para quem for utilizar o Windows 11, inclusive hoje, quem tem o Windows 11 aí instalado no seu computador e for utilizar o TD Snap, instalar a versão gratuita, por exemplo, não deixa de atualizar o Windows. Ah, mas meu computador é novo, eu comprei essa semana, comprei semana passada e já veio com o Windows 11. Beleza, você quer usar o Windows 11, você precisa mesmo assim fazer todas as atualizações. Por enquanto, nesse momento, ele só vai rodar no Windows 11 com todas as atualizações baixadas e corrigidas ali, né? Isso também é fácil, depois para quem tiver dúvida, escreve aí que a gente envia material sobre como atualizar o Windows. Então, o Windows é a versão compatível e a mais utilizada, que é nos dispositivos móveis, né, no iOS e iPad. Então, para você utilizar ele no iPad, você vai precisar de um iPad 3 ou superior, né, um iPad 3 ou versão superior, com, no mínimo, o iOS 11. Também dá para você saber isso de forma muito fácil. Se você digitar no Google como identificar o iOS, ele vai te mostrar um passo a passo ali, você pode buscar isso no seu dispositivo. É bem fácil de detectar. Se você quer utilizar ele com os recursos mais avançados e poder atualizar o TD Snap nessa última versão, você vai precisar do iOS 14. Então, tem dispositivos mais antigos, iPads mais antigos, que ele vai só até a versão 11. E tudo bem, ele é compatível, mas você não vai conseguir ali, provavelmente, instalar ali depois as versões mais novas, tá? Então, são essas duas configurações. Então, só para Windows, e nesse momento, né, até agora, para iOS e iPad.
E uma observação, se você for no Google procurar para Android, provavelmente você vai encontrar alguns links. Esses links não são oficiais, tá? Esses links, eles não existem. Provavelmente é algum vírus, alguma coisa que cadastraram ali para pegar os seus dados, e só isso, tá? Porque não existe versão ainda para Android. Então, TD Snap, a configuração básica dele é o Windows 10 e iPad tablet. Também ele não é compatível com a versão do celular, né? O iPhone. Então, a gente tem essas duas versões. Dá para você trabalhar muito bem nessas duas versões, dá para você fazer muita coisa. Todo mundo tem um dispositivo com Windows 10, no mínimo, instalado, e a gente consegue fazer ali diversas configurações materiais, como eu vou mostrar para vocês hoje. Mas vamos lá, vamos avançar? Porque também nós temos duas diferenças aí entre a versão gratuita e a versão paga, que é o que muito a gente... vocês recebem essa pergunta, vocês me perguntam muito sobre isso. Qual que é a diferença? A diferença é o recurso da voz. Então, na versão gratuita, você consegue fazer tudo, né? Você consegue editar, você consegue compartilhar com o seu usuário, compartilhar com um profissional que atende o seu familiar, né? Você consegue fazer todas as edições, mas ele não vocaliza, né? Ele é uma versão extra que o profissional vai ter acesso, o familiar vai ter acesso para fazer todas as configurações devidas e para você também poder testar. Então, às vezes, para quem ainda está só validando o uso do recurso, você tenta modelar com a sua voz, né? Dá um modelo com a sua voz, e assim você consegue fazer toda a implementação, configurar a prancha, como a gente vai ver aqui, como tudo isso configura, só com a versão inicial, que é a versão gratuita. E a paga é aquela versão em que você não tem assinatura, né? É um único pagamento, você vai fazer a assinatura ali na Apple Store, ou você vai fazer a aquisição da licença com o time da CVM, né, com o nosso time, e aí você tem acesso a essa licença perpétua, que a gente chama, né? Então, é a licença que não tem modo assinatura aqui para nós no Brasil. E aí, eu trago para vocês, então, os dois links oficiais, em que a gente vai conseguir aí fazer essa instalação. Então, não vou recomendar que vocês façam isso agora, né? Nem é o nosso objetivo aqui hoje, mas a gente pode dar um print, depois eu posso deixar isso disponível lá no Comunicatea também, e dois links fáceis aí, com dois QR Codes que a gente consegue baixar tanto a versão gratuita quanto a versão paga. Ponto. Agora, já para a gente também falar de alguns recursos que são super importantes, todo mundo precisa ter ali isso bem no seu dia a dia ali para entender quais são os grandes diferenciais aqui que nós temos. Nós temos no TD Snap uma ferramenta muito completa de backup. E essa ferramenta de backup, ele tem um site que gerencia tudo isso. Você faz o seu backup no aplicativo, você tem acesso no site, então se você perder o seu dispositivo, se você danificar o seu dispositivo, todas essas informações estarão disponíveis lá no site. Eu vou mostrar hoje para vocês como a gente vai configurar um usuário do zero, como também fazer esse backup e como também fazer essa sincronização. Existem outras aulas, outros conteúdos mais aprofundados, para quem tiver mais dúvida também vai poder recorrer a esse material. O TD Snap também, ele nessa versão, mesmo em português, ele é um sistema multi-idiomas, então você pode instalar e configurar o TD Snap, mesmo aqui no português Brasil, em diversos outros idiomas. E aí trago um fato que eu recebi semana passada, que tinha uma profissional atendendo refugiados com o TD Snap, porque o TD Snap tinha na sua configuração inicial uma prancha, né, uma interface, um conjunto de páginas inicial no idioma daquele refugiado que ela estava recebendo. Então, depois eu vou mostrar para vocês também onde a gente altera, onde a gente cria essas pranchas adicionais. Está tudo pronto. Você vai ali fazer uma tradução ou outra de algum material, mas aí o Google Translate te ajuda com isso, né? Uma outra funcionalidade bem importante é esse sistema multi-usuários em uma mesma instalação, em um mesmo dispositivo. Então, aqui no meu computador Windows, eu posso configurar e instalar diversos usuários, né? Para você que é profissional, você pode configurar ali diversos pacientes numa única instalação. Aqui é uma questão de organização, né? E imaginar também que, eu vou ali tentar implementar um símbolo ou vou tentar implementar um tópico. Eu não vou fazer isso no sistema do usuário, né? Porque posso causar ali acidente. Então, eu vou fazer alguns testes. Eu vou tirar ali a conjugação de verbos e quero testar isso. Cria um usuário para isso, duplica o usuário já existente e aproveita essa facilidade que o TD Snap tem de que você crie vários usuários, vários conjuntos de páginas. Só toma um pouco de cuidado com a organização, porque depois
ficar igual o meu aqui, você para achar as coisas fica um pouco complicado, né? Então, organiza cada paciente que você atende, cada usuário que você atende, porque isso facilita as questões de compartilhamento, isso facilita se o usuário perder o dispositivo, quebrar o dispositivo e não tem um backup tão atualizado quanto o seu, então cria tudo isso certinho, deixa toda essa organização feita, porque facilita, inclusive, na sua prática diária ali no dia a dia. E um dos pontos, assim, bem interessantes, acho que um dos recursos que eu mais gosto, para, assim, facilita muito no dia a dia, é esse compartilhamento, né? O compartilhamento como uma cópia, quando você compartilha os recursos do TD Snap, conjunto de páginas do TD Snap como uma cópia, você concede uma cópia para outra pessoa. Então, tudo que a pessoa alterar lá não vai refletir no seu dispositivo. Fica tudo, cada um fica com uma cópia, né? Uma sua cópia, minha cópia, e nada impacta. Mas, se você compartilha para sincronização, que é uma outra ferramenta super importante, parece até os recursos que a gente tem ali no Google Drive, no Dropbox, quando a gente está editando um texto em tempo real, tudo que você compartilhar para sincronização e esse outro usuário, esse outro profissional, fazer o passo a passo, baixar esse novo conjunto de páginas, as duas pessoas conseguem editar não de forma simultânea, mas vocês conseguem trabalhar de forma sincronizada. Então, eu editei um símbolo, salvei e sincronizei. O usuário, a mãe que vai receber essa atualização, é só fazer um processo que é clicar na engrenagem, a gente vai ver isso daqui a pouco, e se ela tiver conectada na internet, ela vai receber esse conteúdo em tempo real. Então, de forma muito fácil. Então, a gente vai falar também um pouco hoje sobre como evitar alguns problemas de compartilhamento e sincronização, como o uso de fotos, o uso de áudios, para a gente ter todo esse contexto. Então, assim, são 4 pontos importantes para quem está iniciando, que eu acho que vale a pena depois se aprofundar um pouco mais e também fazer alguns testes, principalmente no uso do backup e do compartilhamento, que são pontos que vocês têm um pouco mais de dificuldade, né? Então, pontos que vocês não conseguem fazer de forma tão rápida e tão fácil, então a gente vai tentar também mostrar aqui hoje. Uma outra estrutura bem importante do TD Snap, que também a gente tem bastante dúvida para quem está iniciando, é como que funciona essa estrutura de tópicos, né? Eu gosto de falar que os tópicos são pranchas temáticas, então a gente pode criar um tópico aqui agora sobre Halloween, sobre eleições, sobre Copa do Mundo, e você tem a possibilidade de duplicar, de editar, de baixar tópicos prontos. Quem não baixou tópicos sobre Covid aí no seu TD Snap, né? Então, ele tem uma estrutura sugerida na primeira linha aqui em azul, eu tenho as perguntas, depois os comentários gerais, 2 linhas em laranja, os positivos aqui nessa linha verde e a linha vermelha para comentários negativos. E aí as mensagens personalizadas do usuário fica aqui nesse ponto final, aqui em lilás, em roxo, como preferir. Dentro dos tópicos também, nós temos uma estrutura de palavras-chave, as palavras essenciais ali para aquele tópico específico, e os suportes comportamentais, que são apoios e rotinas visuais. Então, dentro do TD Snap, a gente tem uma ferramenta, né, que eu vou mostrar para vocês, que ela hoje ela está dentro de tópicos, mas você pode construir ela já em qualquer outro lugar do sistema, em qualquer outro lugar do aplicativo, que traz algumas ferramentas que ajudam, né, para que crie rotinas visuais de forma bem fácil, bem simples. Então, aqui eu tenho 4 passos, eu posso criar uma rotina visual com 2 passos ou um roteiro completo, como se fosse um livro, né? Então, são pontos assim, iniciais para quem está começando um TD Snap, que pode ficar um pouco confuso, mas muita prática, tem que se aventurar. Baixa a versão de teste, vai usando, né? Faz o download, aproveita que tem a versão gratuita sem limite de tempo. A versão gratuita sem a voz não tem limite de tempo, né? Muitos profissionais utilizam ela para fazer compartilhamento, para fazer seus trabalhos, e a função de impressão também, que está disponível dentro da versão gratuita, o que te dá todo esse material, esse arsenal de recursos para você desenvolver materiais em baixa tecnologia também. Mas agora, vamos lá de fato para o aplicativo, né? Já vamos utilizar aqui o nosso aplicativo e eu vou contextualizar aqui para quem está iniciando, né? Qual é a primeira tela? Depois que você instala o TD Snap, qual que é a primeira tela? Vou trocar aqui o compartilhamento, depois a gente volta aqui para finalizar os slides. E essa é a nossa primeira tela. Nós estamos agora com o aplicativo compartilhado na tela. Você tem 2 opções quando você instala o TD Snap, né? Depois que você instalou,
clicou no ícone, né, ou tocou 2 vezes ali no atalho, ele tem a opção Novo Usuário, vamos começar, ou a opção Usuário Existente. Vou inverter um pouquinho aqui só para vocês entenderem o contexto. Esse botão Usuário Existente, ele está aqui porque pode ser que em algum momento você não queira criar um novo usuário, você queira restaurar um usuário que está salvo lá na nuvem, né, no seu login e senha, que eu vou mostrar daqui a pouco como você cria um login e senha também de forma gratuita, né, essa nuvem ela é gratuita, para que você possa restaurar o seu arquivo. Aqui vocês usam isso, por exemplo, né, vocês podem usar isso. Você está atendendo um paciente e ele esqueceu o dispositivo, ou o dispositivo dele não está funcionando, está sem bateria ou quebrou o dispositivo. Quando você digitar aqui o seu login, vou digitar o meu aqui para vocês verem, e a sua senha, e sempre que você digitar um login e senha ou quiser avançar no TD Snap, nessa tela de configuração, ele tem essa seta aqui ao lado de cada botão, né? Ele tem uma seta aqui em cima ou uma aqui embaixo. Nesse caso, eu quero logar. Então, eu clico deste lado. Se eu clicar aqui embaixo, ele pula, tá? Então, só para a gente ficar atento aqui nesse contexto. E aí, eu digitei meu login e minha senha. Na minha nuvem, eu tenho diversos usuários que foram backupados. E eu esqueci meu tablet em casa. Então, o que eu posso fazer aqui já nesse momento? Desde que eu esteja conectado na internet, ele vai reunir todos os conjuntos de páginas e backups que eu realizei e eu posso restaurar, né? Então, eu posso restaurar para um outro dispositivo, eu posso pegar emprestado o login e senha do usuário e copiar no meu computador, porque durante aquela sessão que eu estou atendendo ele, eu não estou com o iPad dele não está funcionando, está sem voz e acontece, né? Diversos problemas podem acontecer e são situações emergenciais. Nessas situações emergenciais, esses recursos eles fazem toda a diferença. E eu até sei que essa parte aqui é um pouco mais chata para iniciar uma fala sobre um aplicativo. Mas é importante vocês saberem essa parte, porque aí, no nosso canal do YouTube, lá da Cibiano, eu tenho outras aulas, vocês vão se aprofundar em outros contextos. Então, estou trazendo aqui o inicial mesmo. Então, aqui essa restauração, ela permite que eu clique no usuário Mara, por exemplo, e se eu clico agora no avançar, aqui ao lado, né, ele vai fazer a restauração desse primeiro usuário. E aí eu tenho algo que está lá na nuvem, em outro computador, em outra cidade, ou em outro dispositivo, com esse backup ativo. A única coisa que você vai precisar ter aqui é a conexão de internet, que hoje em dia também é muito fácil, porque a gente pode fazer o pareamento do nosso celular com o dispositivo e está tudo bem, mesmo que o iPad não tenha conexão, ou no consultório, ou na escola, no ambiente que você esteja, não esteja com conexão Wi-Fi ativa. Me perguntaram hoje, por exemplo, mas eu não tenho Wi-Fi ativo lá. Tudo bem, pareia do seu celular. Faz aquele sync do seu celular e aí você consegue fazer essa restauração, porque você pode restaurar um usuário ou um conjunto de páginas. São as duas formas que você consegue fazer a restauração aqui, logo no início do aplicativo. Tá? Então, eu inverti aqui, mas para dizer para vocês que a gente consegue restaurar esse usuário a qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer login e senha, né? Só com esses 3 passos. Mas agora a gente vai iniciar uma nova instalação, né? A gente vai iniciar um novo usuário. Então, a primeira coisa que ele pergunta é o nome. Eu vou colocar aqui só um nome, né, do grupo, aqui para a gente deixar registrado. Ele não aceita duplicidade de nomes. Você consegue depois até renomear esse nome, mas se você tiver vários usuários conectados, ele vai pegar um nome único para cada usuário. E aqui, nesse momento, ele pede também que a gente troque o idioma, ou possa alterar esse idioma. Então, para quem atende pacientes, ou para quem quer, às vezes, disponibilizar tanto o sistema em inglês e português, porque a criança está na escola bilíngue, ou quer introduzir um outro idioma para essa criança, vejam bem a quantidade de idiomas que nós temos aqui. E nessa parte do idioma, aqui é o conteúdo, tá? É o conjunto de páginas, os core words, todas prontas nesse idioma. Então, eu tenho português Brasil, português Portugal, alemão, inglês. Aí, em inglês, eu tenho as diversas variações do australiano, do canadense, do americano. Eu tenho também aqui as versões em espanhol, francês canadense, francês França. Então, tudo isso te dá já um conjunto de páginas pronto. Eu vou mostrar também um outro caminho que você consegue pegar aí esses arquivos. Mas nesse primeiro início, nessa instalação, você vai escolher aqui o Português Brasil, provavelmente. E vai clicar aqui embaixo, a seta que você segue para o próximo passo. Nesse próximo passo é a método de acesso. É a forma como esse usuário vai acessar esse conteúdo, vai tocar na tela, ou vai utilizar ali
um joystick, né, por conta de uma mobilidade reduzida, ou um controle ocular, ou um head mouse, ou um câmera mouse, o que ele vai utilizar ali? Então, aqui você vai fazer a primeira seleção. Você consegue alterar esse método de acesso em algum outro momento, né? Porque isso trocou para o usuário, né? Aconteceu alguma coisa que você precisou trocar. Só que bastante atenção, porque os métodos de acesso, eye gaze, varredura visual, usando acionadores de pressão, ou qualquer outro tipo de acionador que você queira contextualizar, como esse acionador sonoro que eu estou aqui na minha mão, esse é um acionador sonoro. A criança não precisa tocar em nada, ela só precisa emitir um som, qualquer som, qualquer som. E aí, a partir da varredura visual e auditiva, ele vai acionar o botão. Pensem em usuários que não conseguem tocar na tela, né? Então, existem diversos outros métodos de acesso para isso. Mas aqui, basicamente, a gente vai usar o método touch. Eu até recomendo que vocês, sempre quando vocês forem testar, configurar ali, comece com o método touch. Só um pouco de atenção, como eu falei. Por quê? O método eye gaze, o método varredura e o tempo de permanência do mouse, eles mudam um pouco a estrutura da página para colocar na navegação. Então, eu já vou trazer aí uma queixa de vocês e uma dúvida bem recorrente que vocês trazem para nós aí, vou dizer que semanalmente. Rafael, a minha prancha está diferente. Eu estava usando ali o método touch, fiz alguma alteração aqui, às vezes você nem presta atenção que você alterou ali o método de acesso, e agora os botões estão perdidos, não está a mesma coisa. No dispositivo do meu paciente está tudo certo, mas aqui no meu, quando eu atualizo, nada acontece. Inclusive agora lá no dele também mudou, né? E aqui que mudou, alterou. Então, dá uma olhada nessa configuração, veja se todo mundo está com o mesmo método de acesso. Porque quando está dispareado e você tem certeza que você fez todos os processos da forma correta, é porque provavelmente você trocou o método de acesso. Ou você ativou a ferramenta de navegação, que depois também eu posso mostrar para você. Então, tudo isso para a gente ver como que é importante fazer uma primeira configuração inicial da forma correta. Escolhi aqui o método touch e avanço. Próxima página. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos um conjunto de páginas inicial com as core words. No futuro próximo, talvez, eu possa ter aqui outros métodos, como gateway, como pod, com os seus próprios métodos que você criou. Nesse momento, o único conjunto de páginas que você tem disponível, isso também vale para todos os idiomas, são as core words. E aí, é o único que eu tenho para selecionar. Eu clico aqui nessa da para a direita, porque ele vem para a escolha da voz. E o que eu fiz aqui hoje à tarde? Eu instalei, no meu Windows mesmo, diversos sintetizadores de voz, inclusive da Microsoft, para vocês verem que ele se adequa. Ele pega ali tudo aquilo que está instalado no seu computador ou no seu iPad e lista para você logo no início da sua instalação. E aí eu recomendo que procurem depois, eu posso gravar um vídeo sobre isso, como vocês instalam essas vozes antes. Dá para instalar também no próprio dispositivo, no próprio aplicativo. Mas principalmente para quem vai usar ali no Windows, é um pouco mais complexo. Então, ativa as vozes Microsoft, Daniel e Maria, você já tem ali um primeiro pacote inicial pronto para utilização. E lembrando que ainda não temos vozes infantil, uma voz um pouco mais adolescente. Então, quando você clica aqui, você quer procurar aqui uma voz em português, você acha que não está instalado, mas na verdade porque não existe ainda, tá? Então, essas vozes criança, né, que sonoriza um pouco mais parecido com a criança ou com uma adolescente, só tem alguns idiomas específicos. Em português, nesse momento, nós temos essas vozes, né, do Loquendo, da Capella e outros, né, tem outras opções ali, como da Microsoft, mas ele aparece só para mulher e homem, né? São usuários adultos aqui nesse contexto, ele só identificou dessa forma, e são essas únicas opções, por enquanto, nesse momento. No futuro próximo, né, provavelmente a gente consiga até desenvolver nossas próprias vozes. Para quem já acompanha outros softwares da Tobii, conhece o TB Talking, que você pode criar a sua própria voz, que é um mecanismo da Capella Voices, que hoje também é da Tobii. Mas isso fica para um próximo momento, senão a gente alonga muito a nossa conversa aqui e não vai, de fato, para o ponto da edição. Então, olha, tudo isso para a gente chegar no ponto final, que é a nossa instalação e configuração, e agora a gente seleciona o nosso tamanho da grade. Você pode alterar esse tamanho da grade no momento futuro também. Eu vou mostrar já, inclusive, como faz isso. Mas eu recomendo para quem está iniciando, começa com o máximo de símbolos possíveis, para você explorar o sistema, conhecer todo o sistema e ter a maior visualização dele. Então, eu vou escolher aqui o tamanho 8 por 10, que são 80 botões. Uma outra opção,
Se você quiser personalizar esse tamanho da grade já nesse momento aqui, você pode clicar em mostrar mais, e aí você tem todas essas outras opções, tá? Então fica escondidinho aqui, mas eu quero trabalhar só com o sim e o não, esquerda e direita. Ou até porque eu quero imprimir isso em baixa tecnologia, disponibilizar ali para um usuário, para qualquer outra pessoa. Então você tem outras opções de tamanho de grade aqui disponíveis, e talvez lá dentro do aplicativo você tenha que fazer uma outra configuração. Então aqui eu vou deixar em 8x10, vou clicar finalmente em concluído e a gente começa a configurar o nosso primeiro usuário. Nesse momento, o que eu fiz aqui? Eu criei um primeiro usuário completo e quando eu clico na engrenagem, eu entro no modo de edição. Por quê? O modo padrão do TD Snap, é o modo do usuário, é o modo de uso. Então, quando eu clico aqui no eu eu estou no modo de utilização. Eu não posso editar aqui nesse momento. Para eu editar um botão, configurar um botão, ou qualquer outra atividade, qualquer outro recurso aqui do meu sistema, eu tenho que clicar na engrenagem. Quando eu clico na engrenagem, ele abre esse menu inferior aqui embaixo. Nesse menu inferior aqui embaixo, eu tenho este botão. Atenção a este botão. Eu até vou... Deixa eu ver se eu consigo habilitar um aplicativo aqui no meu computador, que vai facilitar com que vocês enxerguem melhor o mouse. Deixa eu ver se ele está habilitado aqui. Se não estiver aqui, não tem problema. Vou ver se eu... Aqui, mouse highlight. Vamos deixar aqui esse highlight ativo. E agora acho que no aplicativo vocês conseguem enxergar melhor que tem uma bolinha vermelha. Então, só para quem tiver com dificuldade, tiver no celular, tiver no iPad, qualquer tablet, essa bolinha vermelha é onde está o meu mouse, tá? Então, aqui embaixo eu tenho as minhas configurações. Se esse menu estiver perdido para vocês, é porque ele não está habilitado no modo completo como ele está aqui agora. Então, é só clicar aqui na lateral. Por quê? A partir desse momento, você tem todo o menu de configurações, e se eu clico em um botão, ele já abre no modo de edição deste botão. Então, assim, eu começo a fazer a minha customização dos botões, não só dos botões, com texto. Então, aqui onde eu tenho o rótulo, é o que vai aparecer neste botão, visível para o usuário, para qualquer usuário, para mim, para vocês, para qualquer usuário. Aqui em mensagem, é o que é vocalizado. Então, vejam bem. Aqui, no rótulo do botão, está escrito eu. Mas eu quero aqui que quando ele vocalize, quando ele sonorize, ele fale algo diferente do que está ali no rótulo do botão. Então, aqui eu vou colocar meu nome, é Rafael. Está diferente. Então, no rótulo eu tenho uma coisa, e na hora que ele vai vocalizar, eu tenho outra. Tá? Então, assim, é só uma estrutura. Estou falando que vocês vão seguir isso, eu só estou dando opções para vocês. Vou testar isso, né? Clico em concluído. Apago tudo. Quando eu clico em eu... Meu nome é Rafaela. O que ele fez? Ele trouxe, né, ele vocalizou aquela frase e habilitou ela na janela de mensagens que estava ali embaixo, né, aqui na opção mensagem. Então, você pode, inclusive, customizar isso, porque, por padrão, se você não escreve nada, ele automaticamente copia essa função aqui, né, esse nome que está aqui no rótulo para baixo. E esse sinal de áudio, somente para quem usa acionadores ou outros tablets mais avançados, você tem um feedback auditivo antes. E esse feedback auditivo para o usuário, antes de pressionar um botão, antes de fazer uma escolha, ele sempre fica em sinal de áudio. Por isso que quando vocês estão utilizando aí, você faz um monte de configurações de sinal de áudio, nada acontece, nada aparece. Isso é um feedback, um retorno auditivo. A gente não usa muito no método touch, mas para quem usa varredura ou para quem vai usar ali, às vezes até mesmo um controle ocular, antes de fazer a seleção, você pode habilitar para que ele vocalize, ele dê alguma confirmação, alguma pista auditiva para esse usuário. Então, é um passo mais avançado, tá? Depois vocês vão testar, faz um teste, usa um outro método de acesso como permanecer do mouse. O que é o permanecer do mouse? É uma forma de acessar os botões sem que você precise clicar. Então, por exemplo, se eu estiver com o modo permanecer do mouse ativo, eu posiciono o cursor do mouse em cima do eu e eu configuro para que ele efetue a ação do clique após alguns segundos, 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo e meio. Aí vocês vão configurar da forma que vocês acharem melhor e que for melhor para o usuário, claro, né? Aqui também na configuração dos símbolos, a gente tem a opção de gravar uma mensagem de áudio, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou mostrar outras ferramentas, mas dentro do aplicativo,
você tem essa opção. Ele grava até 2 minutos de áudio. Para que isso? A gente até utilizou semana passada. Para quando, às vezes, vai fazer alguma apresentação, quando você quer gravar uma frase um pouco maior, quando você quer trazer uma voz um pouco mais humanizada. Então, aí você tem no próprio aplicativo a opção de gravar como eu vou fazer agora, né? Só para a gente testar aqui. Meu nome é Rafael e eu gravo um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio está tratado, né? Ele está habilitado e salvo de forma que não vai deixar o meu sistema muito grande. Cuidado com gravadores externos, principalmente para quem vai gravar muitos arquivos de áudio, e esse arquivo fica muito grande, né? Tudo que tem muita qualidade sonora, muita qualidade de imagem para um sistema, um aplicativo de comunicação alternativa, ele impacta no tamanho desse arquivo. E quando você vai utilizar a nuvem, quando você vai utilizar backup e sincronização, isso é um grande problema, tá? Então, eu sempre trago isso para vocês, que, de preferência, quando você for gravar arquivos de som, você use a própria ferramenta que tem dentro do aplicativo. E se aqui no Símbolos você for usar alguma imagem, como, por exemplo, eu tenho aqui a câmera, né? E eu posso alterar esse símbolo, quando eu clico na câmera, ele pergunta se eu quero trazer uma imagem da minha câmera webcam que está aqui ou da biblioteca de fotos. Tenho 2 opções, pode fotografar ali na hora. E eu sei que vocês fazem muito isso com o iPad, né? Então, eu estou aqui, ó, vou fotografar. Beleza, fotografei. Tá bem legal essa foto, né? Então, o que ele fez aqui? Ele trouxe essa foto com a qualidade e a resolução que tem no meu dispositivo. Isso não é legal dos aplicativos de comunicação, qualquer aplicativo, porque fica com um tamanho muito grande essa foto. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Se vocês forem utilizar muitas imagens e assim, aproveitar muito desses recursos das câmeras para fotografar coisas reais, objetos concretos, a escola da criança, o ambiente que ele está, os alimentos que ele mais gosta, as roupas, tudo isso você pode fotografar. Fotografa fora do aplicativo com seu celular, cria as pastas, né, organiza isso da forma correta e utiliza um site como esse, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, para fazer a compactação das imagens, né? Então, vamos lá, já vou mostrar aqui. Eu deixei salvo para facilitar aqui para a gente. Deixa eu só compartilhar aqui agora com vocês. Por quê? Quando você compacta essas fotos, você ganha e muito em recurso do próprio dispositivo. Então, um dos sites que eu recomendo, que você pode fazer essa compactação, é esse iLoveMG, né? Depois eu vou deixar todos esses links aí no final da aula, no chat, para vocês terem acesso, mas essa é uma ferramenta que, quando você fotografa alguma coisa lá no seu celular, você leva ele para o seu computador, ou lá no próprio iPad, que está lá a imagem, você clica aqui em selecionar imagens, e ele vai perguntar qual que é a foto que você quer compactar, né? Que você quer comprimir isso. E, por exemplo, eu posso escolher essa foto aqui, que é uma foto minha, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo sim. Então, agora eu clico em comprimir, e o que ele faz aqui, ó? Ele vai compactar essa imagem em X%. Nesse caso, essa daqui ela já estava compactada. Ele compactou só em 1%, mas normalmente ele compacta em 70% do tamanho real da imagem. Então, isso ajuda muito. Então, não deixem de compactar as imagens. Se você tem experiência com Photoshop, com outro aplicativo de imagem, tudo bem, né? Vai lá no seu aplicativo. Mas se você quiser ganhar tempo, todos esses sites, como esse daqui, o Optimizilla, ele também compacta imagens, compacta fotos. E isso, gente, não é só para 3D Snap, vale para qualquer aplicativo. Se você vai usar Boardmaker, CoffeeDrop, qualquer aplicativo, eu recomendo que você compacte essas imagens. Por quê? Depois de compactada, você tem ela reduzida e vai facilitar todo o backup, sincronização, até mesmo essa navegação entre páginas, né? Uma página muito pesada, muito carregada para transacionar isso, né? Os dispositivos ainda não são tão rápidos quanto a gente gostaria, então demora um pouco, fica carregando muito o sistema e isso prejudica o uso para o usuário. Então, a gente viu aqui também como que a gente edita um símbolo, como que a gente faz essas operações, né? Bem básico, você clica no botão, você altera o rótulo, você altera o símbolo, no caso aqui do 3D Snap, quando você clica no símbolo, em cima do símbolo, ele abre a biblioteca de pesquisa de símbolos, e você vai colocar qualquer um outro aqui. Se eu quisesse pesquisar uma laranja, por exemplo, então ele traz toda essa busca por imagens aqui, esses símbolos já estão instalados,
Então, eu tenho instalado também uma biblioteca de fotos, uma biblioteca de cenários dentro do 3D Snap. Eu tenho fotos reais, eu não precisei ir na internet buscar essa imagem. Eu já tenho aqui uma laranja tratada, cortada, habilitada para o meu sistema de comunicação, e isso torna também muito fácil a minha utilização. Vou mostrar agora como que vocês instalam outros recursos aqui dentro do 3D Snap, que não só simples como essa imagem de cenários, né? Então, você está aqui trabalhando no seu aplicativo. Você percebeu que falta um símbolo. Você percebeu que não tem algo ali que você queira buscar, como o mais, por exemplo. Tem muita gente que tem essa dificuldade de achar o mais. E aqui eu trouxe o mais, por exemplo, em alto contraste. Vou mostrar para vocês onde que vocês instalam o mais em alto contraste. Só que, por padrão, na sua instalação inicial, ele não vai aparecer aí. Então, agora eu tenho mais em alto contraste, mas eu instalei isso antes. E como que você instala isso sozinho, sozinha, esse símbolo, né? Aqui mesmo. Olá? Oi, desculpa, tem muita gente falando que não está aparecendo a tela. Ah, vamos lá. Desculpa, pessoal, não estava ali no compartilhamento, né? Agora é ok, tá? Agora sim, compartilhamento? Sim, aparecendo. Obrigada. Vamos lá. Então, aqui, só para voltar aqui, que ficou um pouco perdido, né? Quando a gente está aqui no símbolo, eu vou voltar aqui, eu vou desfazer. Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês como que a gente desfaz também uma operação que foi feita de forma incorreta. Eu tenho o desfazer aqui em cima, né? Então eu clico várias vezes aqui no desfazer, ele volta para a posição original. Assim é no Word, assim é no Excel, em qualquer aplicativo que você tem aí. Mas eu estava mostrando para vocês como que a gente faz a pesquisa de símbolos. Então, é bem fácil. Você clica em cima do símbolo, ele vai abrir a janela da pesquisa de símbolos, e aqui eu queria o mais, por exemplo, só para ilustrar aqui a nossa utilização, né? O mais. Só que eu queria o mais em alto contraste. E eu sei que o mais em alto contraste é uma biblioteca específica, né? Se você não sabe se esse símbolo é de uma biblioteca específica ou de outra, não se preocupa. A gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês como a gente instala. Como eu instalei isso aqui, eu tenho ele habilitado, clique em concluído. E se não estiver aparecendo para você, o que que você vai fazer? Você vai clicar na aba Sistema, vai clicar em Conjunto de Símbolos, e aí você vai identificar aqui quais são os símbolos que não estão instalados. Então, eu deslizo aqui a minha janela, e eu vejo que, bom, nesse meu aplicativo, nessa minha instalação, eu tenho todos esses instalados, mas aqui embaixo ainda posso instalar mais alguns outros. Por exemplo, eu quero uma biblioteca de símbolos que tenha símbolos mais próximos da cultura árabe. Então, eu iria instalar essa biblioteca aqui específica, né? No nosso caso, aqui para quem não é do Brasil, vai aparecer lá o PCS Brasil. O que que tem nesse PCS Brasil que não tem nos outros? Vai ter o Neymar, tem bolo de rolo, tem coco verde, tem outros símbolos que vocês solicitaram, tem algumas categorizações para festa junina. Então, está tudo aí nessa biblioteca. Você quer uma biblioteca... Vou pegar uma que eu já instalei aqui. Vamos pegar o símbolos em alto contraste. Você quer os símbolos em contraste. Você vai trabalhar ali com o seu sistema, você vai customizar ele para baixa visão, para usuários com baixa visão. Aí você quer ter esses símbolos. Então, você iria precisar ter essa biblioteca aqui instalada. Ponto. Você fez isso, você já vai ter os símbolos instalados. Uma outra sugestão. Você instalou, dependendo do seu dispositivo, dependendo do seu computador, eu recomendo que você feche e abra o aplicativo de novo, porque ele não é tão rápido assim. Ele está sincronizando tudo ali em tempo real, mas dependendo da memória, né, ou da velocidade do dispositivo, pode ser que não, mesmo assim não apareça. Então, fecha e abre de novo. Depois disso, uma outra coisa interessante que você pode fazer aqui é organizar a biblioteca. Quando você organiza suas bibliotecas, você dá prioridade para que na busca apareça primeiro os símbolos do Board Maker, nesse caso. Depois, os PCS ali da Argentina. E eu não quero que apareça o PCS da Argentina nesse momento, aqui, né, num primeiro nível. Eu quero que apareça o do Brasil. Então, eu clico nesses 3 tracinhos aqui, menu hambúrguer, por exemplo, que a gente chama, né? Clica e arrasta. Então, ele vai trazer primeiro a busca, né? Ele vai dar prioridade, como são muitos símbolos, né? Mais de 50 mil símbolos hoje em dia, eu tenho aqui o PCS Brasil habilitado. E se você vai trabalhar mais com a biblioteca em alto contraste, faz isso, ó, já traz ela aqui para cima, né? E aí, na busca agora, eu vou clicar em concluído, vou clicar aqui de novo na engrenagem, clico no eu. Quando eu venho aqui na busca e digito eu, ele vai aqui, como essa é uma biblioteca bem específica, né? Ele vai tentar trazer aqui algo
em alto contraste logo no começo. E todos os outros, olha quantos símbolos tem aqui, ó. Muitos símbolos, né? Deve ter mais de 50 símbolos só para o eu aqui, específico. E aí, como eu quero em alto contraste, ele deu uma priorizada e trouxe esse símbolo aqui para o começo. Então, dá para você também trabalhar com a biblioteca em de diversos idiomas e diversos contextos, e facilita muito. Quem trabalha e quer as bibliotecas de fotos e imagens, de novo, clica em Sistema, clica em Conjunto de Símbolos, e aqui procura essa biblioteca específica, que é Imagens de Cenário do Snap. Então, aqui são as fotos, laranja, né? Tem assim, frutas, tem alimentos, tem alguns cenários como ponto de ônibus, escola, fotos que são tratadas, né? Que você não precisa ir na internet buscar essa imagem. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu a customização do botão do sistema, a gente viu também que clicando a gente altera aqui o símbolo, todos os pontos básicos aqui da utilização, mas uma outra coisa importante que vocês sempre pedem é como que vocês desabilitam a conjunção dos verbos de forma fácil. Esses atalhos que estão aí. Então, uma dica, uma sugestão, você pode habilitar aqui essa ferramenta, que é a seleção múltipla. Se você não sabe o que cada coisa aqui significa, você pode estender aqui esse menu aqui embaixo, né? Você estende o menu aqui embaixo, e ele tem a ferramenta de seleção livre ou seleção múltipla. Eu vou fazer diferente aqui para vocês. Ao invés de clicar em um por um, que é a seleção múltipla, eu vou clicar aqui em seleção livre. Por quê? Eu quero desabilitar a conjugação dessa maioria de botões aqui que são verbos, né? Então, eu selecionei seleção livre, automaticamente ele já traz a seleção múltipla, que eu quero vários botões. Clico, seguro e arrasto. Né? Clico, seguro e arrasto bem aqui do ladinho dele. Vou tentar fazer isso aqui de forma mais objetiva. Deixa eu trazer ele aqui para baixo. Ó, não cliquei. Vou clicar de novo. Né? Confere se ele está habilitado. Agora sim. Quando ele está habilitado, ele fica azulzinho. Se você fizer como eu fiz aqui agora, ficar clicando e não estiver aparecendo, confere se ele está marcado aqui como azul. Né? Ele tem que ficar marcado como azul. Agora eu consigo clicar e arrastar. Ele marcou, né? Ele tem esse tracejado aqui da minha tela. Eu seleciono vários botões de uma vez só. E o que eu quero aqui? Eu quero, de uma vez, fazer tudo isso automatizado e tirar a conjunção dos verbos. Eu não vou apagar as páginas continuam ali no sistema. Eu só apaguei o link, tá? Depois eu vou mostrar como apago uma página específica. Aqui eu só quero tirar essa conjugação dos verbos. Então, eu selecionei tudo e eu vou apagar tudo de uma vez, né? Eu venho aqui nessa lixeira, que são as ações do botão. Cada botão tem uma ação. Esse botão tem uma ação de link. Linka para uma página específica. Eu apago todos eles. Apaguei. Esse botão agora ele não faz nada. Se o usuário clicar, se a criança clicar, nada vai acontecer. Então, eu preciso adicionar uma nova ação. E aí eu já entro em um novo contexto com vocês, que é o de programar os botões, adicionar ações aos botões, dar funções para esses botões. E a função mais básica que a gente tem dentro aqui do TD Snap é a função de fala, né, do falar. Falar e inserir esse texto, essa palavra aqui na janela de mensagens. Então, eu clico em adicionar ação, procuro aqui a função específica, então eu vou clicar aqui em falar ou inserir, ele já trouxe aqui a função. Vejam que ele continua com esse link de conflito e está marcado aqui como conflito. Não se preocupa com isso, pode confiar em mim. Só clique em concluído. Faz essa alteração e clique em concluído. O que você fez aqui? Tudo de uma vez, né? Fazendo todos esses botões, eu deixei aqui embaixo de propósito para mostrar uma outra coisa para vocês, porque aqui em cima agora, eu não tenho mais a conjugação dos verbos. Então, eu reaproveito que já está pronto, né? Eu apago todas as funções de uma vez só e também já adiciono uma nova ação em lote, né? Tudo de uma vez. Pronto, fiz essa configuração, está tudo pronto aqui. O que a gente pode e deve fazer aqui agora? Fazer a conjugação correta dos verbos, né? Fazer a implementação correta. E lembrem que eu falei para vocês, isso aqui não é um tutorial, um workshop sobre implementação. Aqui é do uso do aplicativo. Então, o tempo é curto, gente, é muita coisa, mas a gente viu como a gente edita um botão, a gente viu também como a gente ganha tempo selecionando mais de um botão, e aqui na engrenagem você tem a seleção múltipla, que você clica individualmente em um por um, ou a ferramenta livre.
ela precisa estar verdinha aqui, que você clica, segura e arrasta. Tá? Clicou, segurou, arrastou, você consegue fazer algumas edições, adicionar, né, funções, fazer aqui estilização do botão. Eu quero trocar todos esses botões aqui, a cor dele, aqui em estilo, quero deixar ele numa cor amarela. Então, eu consigo trocar também tudo de uma vez. E isso vocês sempre me perguntam, porque vocês precisam ganhar tempo. Precisa ganhar tempo aqui na customização. Então, essa é uma forma de fazer isso. Bom, a gente viu toda essa parte aí. Você trabalhou 1 hora, 2 horas ali no seu sistema, não deixa de sincronizar. Então, quando você clica aqui na nuvem, ele abre a ferramenta de sincronização para você. O que é isso? Desde que você esteja conectado na internet, ele vai enviar uma cópia de toda essa alteração aqui que eu fiz para o site. Que site que é esse e como que vocês vão fazer isso? É o site da nuvem Mentor Dynavox. Eu posso fazer uma alusão com Dropbox, Google Drive, OneDrive, que eu sei que vocês já utilizam isso. Só que essa aqui é uma nuvem específica. Então, quando eu faço essa sincronização, eu vou sincronizar aqui para vocês verem, e eu já gosto de fazer isso sempre que eu faço alguma edição. Eu editei aqui 10, 5 minutos a prancha, já sei que é isso que eu quero, eu já jogo uma cópia lá para a nuvem, para não perder isso. Então, fiz aqui a minha sincronização. Agora, vou compartilhar de novo uma outra tela. Se depois não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisam, tá? Só para a gente tentar fazer o mais prático que possível. Então, agora eu vou compartilhar de novo aqui. Eu vou deixar minha tela inteira dessa vez. Vou deixar assim. Então, aqui nesse site, nessa nuvem, depois também esse link vai ficar disponível aí para vocês. Eu consigo trazer aqui as câmeras para cá, para facilitar. Eu consigo criar uma conta. Então, eu clico aqui em criar conta e já crio uma conta gratuita. Tá? Vocês vão preencher todos esses dados. Não se preocupa com isso. Eu vou deixar o link aqui no chat. Vou deixar o link aqui no chat para vocês. Tá? Vocês vão criar a conta gratuita de vocês, porque eu quero... criar conta é fácil, não vou focar aqui em criar conta. Eu quero mostrar isso daqui para vocês. Então, depois que você criar a conta, você vai lá e confirma a conta no seu e-mail, digita o seu login e sua senha, clica em fazer login, porque aqui na nuvem eu tenho acesso a todos os meus arquivos, né? E provavelmente aí no de vocês, quando você criar a sua conta, vai aparecer a sua foto e vai ter esse botão que diz Snap. Aqui eu tenho uma visão geral do que aconteceu recentemente com a minha conta. Vejam bem que eu tenho já esse conjunto de páginas aqui que eu fiz o backup que é de hoje, ó, 25/10, e ele tem 5 megas. Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês tomarem cuidado com os áudios e com as fotos, compactar as fotos, usa site que comprime foto, não tira as fotos direto do dispositivo, direto do aplicativo, organiza isso em uma pastinha, depois você armazena no seu dispositivo. Por quê? Ao longo do tempo isso vai ficando muito grande. Vou até mostrar aqui para vocês. Quando eu clico em conjunto de páginas, eu tenho todas as minhas páginas backupadas aqui na minha nuvem. E se por algum motivo a criança perdeu o dispositivo, né, pode acontecer diversos problemas. Você tem toda uma cópia aqui, ó, minha prancha hospitalar, eu tenho uma aula da nossa turma 2, eu tenho outro workshop que foi ministrado, e aqui você pode ter os seus usuários, você pode ter as pranchas do seu filho, da sua criança aí, bem fáceis para você gerenciar. Você pode fazer o download, mas também aqui você pode fazer um backup de todo o dispositivo ou de todo o usuário. E onde que é isso dentro do aplicativo? Que esse ponto também é importante, principalmente para vocês que vão se aventurar agora e iniciar o uso. Né? Aqui dentro do aplicativo, você tem 2 opções. Quando você clica em engrenagem, você pode clicar em usuário, e aqui na setinha para a direita, você pode fazer um backup do usuário que está ativo. Ó. Vejam que eu tenho diversos usuários aqui de diversas aulas, de diversos contextos, né? Só que eu quero pegar aqui o usuário Comunicaté e quero fazer um backup. Então, eu clico nesse disquete e faço um backup lá para a nuvem. Fazer backup para a nuvem Mentor Dynavox. Aí ele vai pedir o seu login e sua senha. O meu aqui não está pedindo porque eu já fiz esse login e essa senha desde lá no começo. Então, ele não vai pedir mais. Uma outra coisa que eu posso fazer é um backup no pendrive. Porque eu quero mandar para alguém, porque eu quero fazer ali uma cópia de segurança no Google Drive, sei lá, onde você quiser, no seu computador. E aí aqui ele pergunta onde você vai querer salvar, não tem muito segredo, você vai abrir uma pasta do seu computador, abrir aqui a pasta Documentos, clique em salvar, clique em fazer backup, espera ele terminar o processo, clique em concluir. Pronto. Tem uma cópia na nuvem e tem uma cópia lá no
MyTube Dynavox. E isso, gente, é super importante. Olha, eu já participei de casos com vocês, de trabalhos de 6 meses, 8 meses, em que a gente perdeu por não ter backup. Essa parte ela é super importante. Então, o ponto do usuário, né, é onde você faz esse backup completo da estrutura do usuário, e isso envolve as configurações que foram feitas aqui de preferências, de método de acesso, ele leva tudo, e ele leva também o rastreamento de dados, né, quando você faz o backup do usuário. O que é o rastreamento de dados? Desde que você ative ele, é quantas vezes o usuário... Meu nome é Rafael. Vocalizou ou usou aqui o botão. Você. Quando você ativa esse modo de rastreamento de dados, isso é mais para os familiares, para os profissionais, tá? Então, eu recomendo que, se você ativar ali o rastreamento de dados, você clique aqui nesse botãozinho que é pertinente a ele e desative, tá? Desativa ele. Por quê? Desde que você ative o rastreamento, ele vai ficar monitorando. Só que eu não quero que isso se torne visual durante a utilização. Então, eu vim aqui e só apaguei aqui a exibição de contagem. Na verdade, eu não apaguei, eu só ocultei, tá? Então, por exemplo, agora, está oculto e eu vou clicar 3 vezes no parar. 1, Parar. 2, Parar. 3. Parar. Quando eu ativo de novo aqui esse recurso, eu vou ativar só o das formações aqui das modelagens, né? Vou ativar também esse daqui de cima, para a gente ver tudo completo. Ele mostra que eu usei esse botão 3 vezes. E lá no site também, vou compartilhar o site para vocês verem, nós temos uma ferramenta, por isso que a nuvem ela é super importante. Nós temos uma ferramenta chamada relatórios de uso, e ele traz aqui para vocês os relatórios de utilizações, né? Então, assim, de novo, isso aqui é mais para o profissional, né? Mais para quem está fazendo ali alguma implementação, precisa ter essas informações. Ele traz aqui para você, ó, nesse dia eu usei 40 mensagens. Então, ele te dá esse relatório. E essa aqui é a versão gratuita, tá? Você não precisa nem de uma versão paga para isso. Ó. Ele me mostrou que às 22 horas, isso daqui era um teste que eu estava fazendo, eu tive essa utilização. E ele traz aqui quais foram as mensagens que foram utilizadas. Tá? Eu sei que vocês, em algum momento, podem querer utilizar, e é legal ter isso, é legal ter esse feedback, essa informação. Então, está aqui disponível para vocês. Lembrando que aqui nas configurações de usuário está ativa o rastreamento de dados, tá? Uma outra coisa importante, você quer bloquear com senha o seu aplicativo. Você vai clicar aqui em Sistema e você vai editar, ativar com uma senha. A minha senha padrão aqui é 1234. 1234, só para teste, só para vocês verem aqui uma utilização do uso com senha. 1234 de novo. Beleza. Está ativado o bloqueio com senha. Então, tudo que eu for fazer aqui agora, ele vai pedir para eu digitar uma senha. Eu quero clicar aqui no ícone da lâmpada que mostra para mim as minhas últimas atualizações. Se eu clico uma vez, ele pede uma senha. A minha senha é 1234. E aí ele mostra tudo que foi atualizado nessa versão 1.23 do nosso TD Snap. Vocês não estão conseguindo visualizar a tela? Rafael, não está conseguindo ver a tela. Então vamos lá. Então, de novo, alguma coisa no compartilhamento aqui, mas eu vou deixar minha tela inteira para facilitar. Agora sim, né? Então, vamos lá. Cliquei na engrenagem, digitei minha senha 1234, e agora eu clico em Sistema, e aqui, logo nesse primeiro botão, eu ativo a função senha. Confirmo a minha senha, a senha agora ficou ativa. Eu posso habilitar a senha só para pontos específicos. Neste caso aqui, só que a gente está em aula testando, eu vou habilitar aqui todas as funções. Então, se eu clico na lâmpada que traz as últimas atualizações do TD Snap, eu digito a minha senha e ele traz essa atualização. Então, a gente só consegue ter acesso a essas customizações, dessas configurações, até mesmo a sincronização, e aqui é importante você ter ali um bloqueio com senha, porque sem querer, às vezes, o usuário vai ficar clicando ali na nuvenzinha e sincronizando várias vezes. Isso pode atrapalhar o seu histórico de versões. Então, a habilitação com senha é um recurso importante justamente para você bloquear algumas funções. A barra de pesquisa, né? Essa barra de pesquisa é importante, porque além de você saber onde o símbolo está, é uma ferramenta que eu gosto, ele ajuda inclusive a você dar o modelo correto de onde esse símbolo está, e aqui ele sempre vai seguir o mesmo modelo, né?
Ele vai fazer sempre a mesma modelagem. Então, aqui, laranja, ele está na lista principal de comida e bebida, né? Então, se você quiser bloquear o laranja ali, perdão, a ferramenta de busca com senha, é uma forma também usando esse recurso. Se você perder essa senha, esquecer essa senha, ele tem uma senha master. E cuidado com essa senha master. Mas a gente precisa ter essa senha master porque a gente esquece, às vezes, a senha. É 0520. Já até gravei um vídeo sobre isso. Então, 0520 é a senha master que desbloqueia a sua senha e você vai lá e reativa de novo essa senha. Ok? Então, essa é uma estrutura inicial. Além disso, só para a gente finalizar aqui, a gente tem também algumas outras opções, como as respostas rápidas. E vejam bem que as respostas rápidas são, como o próprio nome disse, uma resposta rápida que não sobe para a janela de mensagens. Eu estou aqui, né, escrevendo um textão junto com vocês. Meu nome é Rafael. Não, porque esse eu coloquei um áudio, né? Mas eu... Estar. Ou pode, gosto. Gosto. Ali trazendo para vocês toda uma contextualização. E aí alguém entra na sala e pergunta... está ligado ao ar-condicionado? Então, aqui eu clico em respostas rápidas e posso dizer que não. Que não está ligado. E ele não trouxe esse não para a janela de mensagens. Então, ali em alguns aplicativos chama de Quick Talk, né? Aqui, respostas rápidas. Então, depende muito aqui o que você vai contextualizar e implementar. Né? Também é uma prancha, né? Uma atividade ali aberta. Você clica na engrenagem. Vou aqui só digitar a minha senha. Esse é um problema, né? Quando você coloca a senha para tudo, ele vai te pedir uma senha. E você consegue fazer toda a edição também aqui em respostas rápidas. Só atenção, porque em respostas rápidas, a ação ela é diferente, tá? Ela tem uma customização diferente, um parâmetro diferente. Se eu clico aqui no sim e clico na setinha para a direita, eu percebi aqui, ó, que ele só está habilitado com sempre falar. Quando está habilitado só com sempre falar, ele não leva o texto para a janela de mensagens. Ele só leva o texto para a janela de mensagens se está habilitado como padrão dele, né? Sempre que você ativa essa função, né, essa ação, é o inserir se houver. Agora sim, vejam bem o que vai acontecer agora. Sim. Ele levou porque eu tirei a característica padrão ali do respostas rápidas, que é só não trazer uma vocalização. E vejam que foi só o sim, porque foi só o sim ali que eu alterei a função. Então, também tem essa possibilidade de você editar pontos específicos, customizar pontos específicos. Só um pouco de cuidado, né? Para você não desconstruir todo o sistema, se bem que também isso não é nenhum problema, você pode desconstruir, mas pensem numa correta implementação, pensem como vocês vão ali trazer isso de forma mais fácil para o usuário. Vamos finalizar aqui rapidinho. Nós temos a estrutura de tópicos. Existem já alguns tópicos traduzidos, nós estamos trabalhando também em outros tópicos sobre Copa do Mundo, né? Tem diversos outros tópicos que estão lá no Maitobitana Box, está disponível no site. Por exemplo, eu vou pegar um tópico aqui, minhas emoções. Eu tenho aquela estrutura sugerida que foi passada para vocês, né? Mas vocês podem construir e editar da forma que vocês acharem melhor. Pensem em pranchas temáticas, né? A gente criou um tópico bem legal sobre festa junina, ficou famoso esse tópico, num espaço que a gente atendeu, porque a gente usou muito, as crianças usaram muito. E aí esse tópico, a gente também usou ele em baixa tecnologia, a gente imprimiu esse tópico. O que eu indico para vocês aqui, já para a gente finalizar esse nosso contexto e abrir aqui para algumas perguntas? Quando eu clico na engrenagem, vou digitar a minha senha, eu vou clicar em página. Pensem, ó, atenção, eu estou fazendo isso porque eu quero só imprimir. E quando eu vou fazer a impressão, eu estou com um fundo cinza, que é o padrão do aplicativo. Então, temporariamente, para fazer essa impressão, o que eu vou fazer aqui? O que a gente vai configurar aqui? A gente vai clicar em página, vai clicar aqui em estilo, vai desabilitar a correspondência e vai trocar aqui para uma cor que dê uma cor de papel. Não escolhe limpar, porque o limpar, às vezes, vai trazer a impressão com qualquer fundo ali que o seu PDF tem. Deixa aqui no branco puro. O que tem aqui agora? Tem uma página mais limpa para a impressão. Você clica em imprimir páginas, clica em imprimir. Ele trouxe só essa página específica, Minhas Emoções. Então, eu sei que essa página é Minhas Emoções porque ele mostra o nome aqui em cima. Tá? Esse tópico aqui é o título da página. Clique em próximo, aí né, bem fácil aqui, é só você desabilitar todas as ferramentas que estão ativas. E ele traz aqui um PDF limpo para você.
né? Você pode mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, fazer aquilo que você que for conveniente ali para a sua atividade. Então, o mesmo recurso aqui que eu tinha em alta tecnologia, eu trouxe aqui um PDF para que a gente possa fazer essa impressão e utilizar na baixa. Depois que eu fiz a impressão, recomendo que você, para não ficar duplicando, você só desfaça aqui a alteração, só desfiz, com cuidado, né? Só tem que prestar atenção. Desfiz porque voltou ali ao padrão que estava. E se eu criei um tópico, uma página qualquer, e quero apagar essa página, isso vale para qualquer página, tá? Eu atendi um caso recente em que a pessoa tinha importado diversos testes e diversos recursos ali, prancha de Alexa, prancha disso, daquilo, e o sistema começou a ficar muito carregado, ela não sabia onde apagava. Então, o apagar aqui é de forma individual, tá? Por enquanto. Então, você clica em página, e aí ele abre o menu de páginas aqui do lado, e você tem a função do ícone da lixeira aqui, tá? Então, clica uma vez sobre ele e clica em excluir. Agora ele vai apagar esse tópico emoções. Então, essa página específica, na verdade, né? Porque o botão ele está aqui ainda. Só que quando eu clico no botão, nada acontece. Por quê? Esse botão, ele tinha um link, pessoal. E eu apaguei o link deste botão. Então, quando a gente quer também fazer links para páginas, eu tenho uma ação específica. E essa ação é a ação link. Esse link, ele leva você para uma página, uma nova, em branco, numa página existente. Aí ele vai abrir a ferramenta de busca para você buscar aquela página, alimentos, sentimentos, o que for, aqui nesse caso emoções. Você pode, e esse recurso eu gosto muito também, linkar uma cópia, duplicar uma cópia de alguma outra página, né? Ele mantém a original, mas traz aqui só uma cópia idêntica. E uma última ferramenta que é o importar da nuvem, né? Você pode importar algum conjunto de páginas da nuvem. Eu vou pegar aqui o tópico festa, né? Vou trazer lá do site, não está no meu computador, está lá no site. Clique em próximo, clique em importar, concluído, e vejam só. Não está igual, tá? É um outro tópico qualquer ali que a gente trouxe. Eu tenho um tópico específico e esse tópico eu baixei do site em inglês porque eu quero só traduzir aqui e reaproveitar este conteúdo. Então, tentei trazer aqui de forma rápida para vocês, para a gente deixar esses 20 minutos para a gente poder conversar um pouco, uma estrutura inicial, uma navegação inicial aqui no TD Snap. A gente pode utilizar no aplicativo fotos, imagens, qualquer contexto, qualquer conteúdo. É só clicar no ícone. Vou mostrar aqui de novo rapidinho, porque dá tempo. Vou compartilhar aqui de novo para vocês. Só para a gente, isso daqui é um ponto super importante que me preocupa às vezes na sua utilização. Então, eu estou aqui na minha página inicial. Vamos lá, em palavras básicas. Clico na engrenagem. Ó. Vou tirar essa senha, tá? Vamos tirar a senha aqui, 0520, para desbloquear aqui a senha. E você quer trazer uma foto aqui. Lembra de compactar essa foto lá no seu software de Photoshop, qualquer um outro, ou no site que eu deixei aqui disponível para vocês, não sei para vocês. Mas aqui você tem essas duas opções, né? Da câmera ou da biblioteca de fotos. Quando você clica em biblioteca de fotos, ele traz aqui o seu próprio dispositivo, né? O seu próprio computador, o seu próprio iPad. E aí você traz uma foto, aqui eu trouxe a minha foto, por exemplo, só para vocês verem, né? E essa foto já estava até compactada. Então, dá para a gente fazer isso também. E para não esquecer de uma outra informação que também é importante, e eu sei que muitas de vocês já utilizam esse recurso, que é o site Remove BG, que remove o fundo da foto, né? Isso também é bem importante, que tira, além de tirar toda essa informação, essa poluição visual que a foto pode ter, vou mostrar aqui, olha só. Ele deixa a imagem, inclusive, mais leve. Quanto menos informação visual tiver ali, né, isso na parte técnica ali do arquivo, ele também fica mais leve. Faço o download e agora, vejam só a diferença também. Isso eu gosto muito, né? Inclusive, eu aprendi com uma aluna. A gente traz aqui, vou pegar aqui a correta, a gente traz a foto sem fundo. Pode ser mais interessante ser dessa forma. Então, são algumas técnicas. O tempo, às vezes, é curto, é muita informação, como a gente sabe, é um aplicativo bem robusto, mas, assim, se aventurem, editem,
tirem dúvidas. Tem, assim, muitos profissionais também que publicam vídeos, abrem, às vezes, caixinhas ali na internet para tirar dúvidas também sobre alguns aplicativos. Então, assim, sintam-se à vontade, inclusive, mandar essas dúvidas, esses questionamentos, para a gente poder também ajudar vocês ali durante essa jornada de utilização do recurso. Só para fechar, foi uma pergunta que me fizeram, para quem vai utilizar assistente de voz, como Alexa e outros recursos, não tem muito segredo, né? É trabalhar com uma voz mais próxima que a Alexa identifique. Então, uma recomendação que eu tenho para vocês, para quem quer gravar os comandos da Alexa, é gravar direto no próprio dispositivo ou usar uma ferramenta online que também vai facilitar. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, que é esse site aqui, que você pode fazer a gravação de qualquer arquivo de som. E esse formato o Snap detecta. Então, se você não tem como gravar naquele momento no próprio aplicativo, você cria um banco de áudio aqui, né, com vários áudios, vários formatos, salva ele e leva para o seu aplicativo. Tá? Então, isso vale, inclusive, para você fazer outros materiais em outros lugares do sistema. E eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. Não precisa de um gravador muito específico, muito robusto. Inclusive, ele até vai gravar com um tamanho um pouco maior. Esse site já resolve o nosso trabalho aqui quando a gente está usando os aplicativos de comunicação. E pode ser para qualquer aplicativo, tá? Qualquer aplicativo de comunicação que você estiver utilizando, ele vai ser condizente. Pessoal, é bastante informação, é muita funcionalidade, é muito tema, mas esse é um overview geral para vocês terem todo esse acesso. A gente tem outros vídeos, tem outras aulas sobre esse conteúdo. Vai ficar disponível também para vocês. Eu vou deixar aqui depois os nossos contatos, né? As redes sociais ali da Civiano também, o grupo vai estar à disposição de vocês para a gente se ajudar dentro desse contexto. Só se aventura, né? Usa os recursos, baixa, testa, cria uma versão de teste e aí começa a explorar, começa a se aventurar, que não é difícil. É fácil, depois que você pega o primeiro momento, vocês vão ver que ele é bem fácil. A edição ela vai ficando cada vez mais prática, como se você estivesse editando um PPT, um documento do Word, porque ele é bem passo a passo, né? Ele está bem ali, fácil, com todas as informações bem visuais para facilitar esse nosso trabalho. Rafael? Vamos lá? A gente tem tempo ainda para algumas dúvidas. Rafael, você está me ouvindo? Sim. Queria agradecer. Foi muito boa a apresentação. Fechamos com chave de ouro nosso happy hour, né? Comunicação alternativa, alta tecnologia. Temos muitas perguntas. Eu selecionei algumas, porque muitas são coincidentes. Sim. E que eu acho que vai dar um bom panorama. As que faltarem, por favor, entre em contato com a gente vai fazer esse link com o Rafael, para a gente sanar a dúvida de todo mundo. Mas eu tenho certeza que essa apresentação ajudou muitos profissionais e muitas famílias. Foi muito esclarecedora. Vou colocar aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá. Rafael, é possível disponibilizar o conjunto de páginas do TD-Snap direto para o BoardMaker e vice-versa? Não. Vamos lá. Pergunta super importante. Você tem TD-Snap, você tem BoardMaker instalado, né? Você é um usuário dos dois aplicativos. O que você consegue fazer? Você consegue construir as suas pranchas no BoardMaker e utilizar uma função, né? Vamos mostrar já aqui, tem que ser na prática, senão as coisas não ficam tão legais. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando para vocês. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, deixar compartilhado para facilitar. Eu vou deixar as câmeras aqui também, porque essas câmeras me atrapalham a ver o compartilhamento, aí eu não consigo saber se vocês estão enxergando, mas agora vai ficar mais fácil. Então, aqui tem o TD-Snap. Eu não consigo abrir pranchas do BoardMaker dentro dele. O que eu consigo é fazer com que ele abra arquivos no modo visualização. E aí é mais para as pranchas interativas, né? Aquelas pranchas interativas que nós temos no TD-Snap. Então, se eu quero vincular uma atividade do BoardMaker aqui no meu e vai ser uma atividade interativa que vai apresentar a cor do meu cabelo, né? A cor da minha camisa, enfim. Quero fazer ali uma atividade que tem ali várias ações, né? Como uma cena visual. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma ação e aqui na busca, se eu digitar board, eu já tenho as funções
que fazem essa conexão com o BoardMaker. Então, eu posso abrir a atividade atual, eu posso abrir a biblioteca de atividades e fazer uma listagem, ou eu posso abrir uma pasta com arquivos do meu BoardMaker. Então, essas 3 funções, essas 3 ações, elas te dão acesso a fazer do TD Snap um visualizador, né, um executor de pranchas do BoardMaker. Mas pensem bem comigo, se você desenvolveu pranchas para impressão em baixa tecnologia e não tem ação, aqui também não vai funcionar, porque todas as pranchas, todos os botões, eles precisam ter alguma ação aqui para ser executada, né? Se eu apagar aqui essa ação, só para vocês verem, e eu clico no eu, nada acontece. Ele tem a função de clique, mas a fala ou fazer alguma coisa não teve função nenhuma. Por quê? Eu não tenho ação aqui pertinente. Então, o que eu posso ter aqui de ação? Eu posso ter o falar, né, que é o clássico aqui, e agora sim ele vai Meu nome é Rafael. usar aquele botão. Vocês viram que eu apaguei a ação, mas o histórico do Snap gravou o áudio ali para mim, porque se eu criei algum acidente, ele retorna com aquela função, com aquele mesmo conteúdo. Foi o que aconteceu aqui agora. Eu apaguei a ação, mas como eu não fechei o aplicativo ainda, foi só um acidente, o áudio ainda está aqui, né? Está aqui ativo. Tudo bem? Então, você não consegue abrir arquivos direto no TD Snap para fazer a edição. Você só consegue fazer dele um executor de atividades, como, por exemplo, para ficar bem fácil de entender, tópico leitura, suportes comportamentais, como eu mostrei no slide. Eu quero suporte aqui de 4 passos, né? Então, primeiro a gente escolhe um livro. É isso que vai acontecer se você abrir uma atividade do BoardMaker aqui e você tiver configurado ela da forma correta. Depois, próximo. Encontre um lugar confortável para se sentar. Depois a gente vai ler leia o livro. Suporte comportamental. Eu vou deixar um passo a passo só sobre suporte comportamental lá dentro do canal do Comunicatea também, para que vocês tenham esse acesso. Então é isso que a gente consegue fazer aqui dentro do TD Snap, tá? A gente consegue só executar essas atividades, que já é assim uma ferramenta bem legal ali para quem tem muitas atividades, para quem é usuário do BoardMaker e gosta muito do BoardMaker, dá para fazer um executor de atividades aqui e reaproveitar esse seu conteúdo. Você mostrou essa função... Tá um pouquinho baixinho a voz. Desculpa. Você mostrou essa função, mas como tem 2 perguntas iguais, se eu consigo instalar um verbo que não tem. Ah, sim. Então, assim, você vai adicionar um botão, né? Você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. O querer, o quero, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Em português, deixa eu só compartilhar de novo a minha tela aqui. Em português, e aí é uma característica da nossa linguagem, tá? A gente não tem aquela conjugação automática que nós temos no inglês, né? Ainda o sistema não está preparado para isso. Então, se tem algum verbo aqui... Rafael, desculpa, essa é uma outra pergunta. Vocês têm previsão para fazer isso? Tá. Ainda não. Em português, ainda não. E aí eu vou responder para vocês que a gente vem conversando sobre isso, né? Uma das características é a dificuldade de algumas línguas, tá? Então, essa característica da língua também é bem difícil. A gente tentou lá no começo, quando ele foi desenvolvido, já trazer essas conjunções automáticas, mas é um passo que pode estar aqui nas próximas atualizações. Quando, gente? Eu não posso trazer isso para vocês agora, não está ali no roadmap de atualizações. O que eu posso dizer para vocês é que tudo que vocês trazem, a gente manda lá para os desenvolvedores, para a equipe que desenvolve, está sempre atenta com a gente, para que fique numa lista de prioridades e pendências. Por exemplo, a função de impressão. Para quem participa e acompanha o TD Snap lá do começo, vai lembrar que não tinha essa função de impressão aqui ativa. Hoje eu já tenho, então já está ali, disponível. E alguns outros recursos também que foram adicionados ao longo do tempo, né? O assistente de voz, Google Assistant, e agora vocês têm ali uma ferramenta completa para usar as assistentes de voz, para fazer automação dentro do TD Snap. Posso pedir uma automação, por exemplo, para ligar uma luz. Alexa, ligar a luz, ou quem usa o assistente do Google, vai ter uma interface completa dentro. Isso dá tema para uma aula inteira, né? Não dá para abordar no introdutório aqui, mas dá para fazer bastante coisa. E não se preocupem com as ferramentas, com a configuração. É só gravar a voz da forma correta.
ou alterar a velocidade dessa pronúncia de voz também. E isso se torna fácil, qualquer caixinha inteligente vai identificar. E foi uma solicitação de vocês, né? Sim, pessoas do mundo inteiro manda essas sugestões. Mas quando estiver disponível, com certeza vocês vão receber aí essas informações. Joia. Em relação a colocar o verbo, então consegue, né? A gente consegue. Eu vou editar aqui rápido só para a gente ver, né? Eu posso alterar, né? E aqui eu quero, por exemplo, é edição. É edição e troca de botões, né? Você vai adicionando, deixa eu fazer da forma correta aqui, você vai adicionando onde você quiser. É a mesma queixa, e eu entendo isso, né? Mas aí as coisas vão evoluindo para deixar o sistema em caixa alta. Então, o que eu faço aqui em caixa alta? Eu ainda tenho que fazer as coisas um pouco de forma manual, né? Falar, né? Preciso, e aí você vai fazendo toda essa edição. Eu mostrei para vocês como fazer algumas coisas de forma automatizada, mas a digitação, a edição do rótulo ainda é de forma manual. O que você pode fazer de forma automática aqui, né, para fazer seleção múltipla, é em relação às ações, a estilo, a cor, a tamanho da fonte. Uma dica que legal, né, que eu lembrei agora que isso a gente precisou e foi uma dica importante. Para quem quiser deixar todo o sistema em caixa alta, atenção, para quem quiser deixar todo o sistema em caixa alta, o TD Snap tem uma função aqui de estilo que você pode escolher uma fonte, tá? Então você vem aqui na fonte, estão conseguindo visualizar, né? Não conseguindo visualizar. Então a gente vai ali em estilo, fonte. Você vai procurar no Google, ou pede para alguém aí que tem mais experiência com design, essas coisas, né? Que essas pessoas eles entendem bastante de fontes. E você vai procurar uma letra que já esteja, por padrão, toda em caixa alta. Aí você não precisa ficar digitando tudo na mão, né? Botão por botão. Existem várias fontes com uma grafia, uma tipologia pertinente ao uso. Não coloca, por exemplo, Comic Sans, tá, gente? Toma cuidado também com o design das pranchas, com o cuidado das pranchas. Eu sei que às vezes você é um gosto pessoal, mas como que é essa leitura, né? Pensa no paciente, às vezes, que pode ser disléxico. Então, como que é isso? Existem fontes específicas só para isso. É um outro tema. Mas deixa eu pegar aqui o meu sistema. Por exemplo, essa Engraves aqui, ela é toda em caixa alta. Não tem a melhor leitura, tá? Mas se eu selecionar aqui todos os meus botões, na verdade eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer tudo automático. Então, eu vou clicar em conjunto de páginas, cliquei em estilo, e aqui eu tenho a minha fonte ativa. Eu vou agora procurar aquela fonte que eu estava mexendo só no botão. Achei até outra aqui, achei uma Castelar, mas eu quero aquela em específico. O que vai acontecer? Todo o meu sistema ficou em caixa alta, porque eu usei uma fonte específica. Mas eu não usei a fonte aqui no botão, eu usei a fonte aqui em conjunto de páginas. Tá? Deixei ele em sua totalidade. E aí tudo ficou em caixa alta. Procura uma fonte boa. Tá? Vai buscar, depois eu posso compartilhar, eu posto lá nos stories uma fonte, vou tentar procurar isso para facilitar. Mas tem que ter uma fonte com uma tipologia ok, condizente com o que a gente está fazendo, né? O padrão aqui são essas três fontes, que são as quatro, né? Que são as fontes estudadas pelo aplicativo, né? Pela equipe do aplicativo. Então, por isso que ela aparece aqui em cima, tá? Tudo que está aqui embaixo é a fonte que tem no seu sistema. Então, é a Televoice, a Gil, né? A Fiend aqui Store e a Cambridge. É o que a gente mais usa, essa primeira aqui. Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, dá para deixar também o sistema em caixa alta, é só usar essa estratégia de trocar a fonte. Nossa, essa dica vale ouro. Outra pergunta. Alguns botões, quando a gente clica, ele volta para a página inicial, mesmo estando desabilitado a função de voltar. O que pode estar acontecendo? Tá, vamos lá, vou tentar responder, porque pode ser várias coisas, tá? A função principal que pode estar acontecendo, eu vou pegar aqui, deixa eu desabilitar de novo essa senha. Vejam que a senha é legal, mas em um treinamento não é bom deixar ela. Se vocês estão editando aí o sistema de vocês, desabilita essa senha, ela atrapalha muito. Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. No TD, no aplicativo, nós temos esse botãozinho aqui em cima que representa um link, né? Eu vou desativar também aqui os nossos relatórios. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse link, esse botão tem um link, eu sei que ele tem um link porque ele tem uma setinha curvada para a esquerda. Esse botão eu sei que ele tem um link porque ele tem uma setinha apontando para a direita. E qual que é a diferença de um para o outro? Esse daqui,
quando ele vai fazer essa visita para a página, ele tá habilitado aqui embaixo. Se eu desativo essa função de visita, né, a tradução aqui é estranha, mas é visitar a página, e clique em concluído, o que aconteceu aqui agora? Ele ficou igual à lista de palavras. Então, quando eu clico no 1 e clico em uma das opções aqui desse artigo, ele não volta automaticamente. E atenção, por que ele não volta automaticamente? Porque quando eu cliquei no botão e cliquei na função aqui embaixo, eu desativei esse retorno automático. Tá? Isso daqui nada mais é do que o retorno automático. Então, agora, com ele ativado, quando eu clico no 1 e eu quero o artigo 1 aqui, ele automaticamente voltou para a página anterior. E em vários momentos vocês vão precisar fazer isso. Diversas estruturas aí de vocês, para quem usa o sistema com conjugações com links. Vamos tentar fazer agora uma lista de palavras, tá? Olha só a lista de palavras, só para ficar bem claro isso para todo mundo. Provavelmente, quem está fazendo, quem está com esse problema, é essa função específica. Clique em lista de palavras. Se eu pegar aqui, vamos pegar lá na estrutura mesmo. Cliquei em lista de palavras, cliquei aqui na setinha para a direita. Vejam bem aqui, ó, ele está ainda desativado. Se eu ativo, quando eu clico em lista de palavras e clico em perguntas e clico em como, automaticamente ele volta para o nível anterior onde eu estava. Então, pode ser essa função. Se perdeu, está fazendo tudo isso e não teve sucesso, eu recomendo que você escreva num papel quais são as ações que estão aqui embaixo, apaga elas, pode apagar elas, mas escreve no papel antes, só para você saber o que está acontecendo, né? Você tem uma cola ali para você lembrar, olha, estava assim. Ou fotografa, apaga. Fecha o aplicativo para ele liberar a memória temporária. Todo aplicativo, quando ele está em utilização, ele tem um arquivo temporário que fica com as informações gravadas ali. Fecha o aplicativo, abre de novo. Insere de novo essas funções e tenta fazer agora a sua configuração correta. Isso acontece para link, às vezes, né? Ou para questões de áudio. Como vocês viram que eu fiz aqui algumas alterações, o áudio permaneceu ali. Até porque eu não tinha apagado o áudio aqui, eu só apaguei a função, né? Então pode ser aí uma alternativa e uma sugestão aí para vocês contornarem esse problema. Tá bom? Bom, tem uma pergunta também que você respondeu, porque toda hora aparece sua senha, mas eu vou fazer. O aplicativo possui algum bloqueio para que não seja desinstalado? Tá. Desinstalado? Não. Mas tem uma profissional, uma fono, que gravou um vídeo sobre acesso guiado. Né? Procura no Google, acesso guiado. Eu posso deixar vídeo aí, tem até uma profissional que gravou um vídeo sobre acesso guiado, mas tem diversos outros vídeos. Procura o acesso guiado no seu iPad. É uma ferramenta que vai te ajudar aí, ou as proteções do próprio iPad. Né? Eu sei que isso é um pouco complexo, a gente está falando mais de aplicativo, mas isso é uma função que você tem que procurar no iOS, no seu iPad, por exemplo, no Windows aqui. Se você quer bloquear aqui as coisas do Windows para não desinstalar, o Windows tem ferramentas de senha, o iPad também tem isso. Tá? Então, anota aí, acesso guiado, pode procurar o acesso guiado. Tem um fono que já falou sobre isso, em que ele deixa o sistema configurado para ficar naquele único aplicativo. E aí tem outras funções que o acesso guiado pode nos ajudar, tá? Mas é fácil, não é complicado, qualquer um aí consegue seguir esse passo a passo. É bem tranquilo. Aqui em casa eu sempre uso acesso guiado, só que o rapaz descobriu que, acabando a bateria, ele sai o acesso guiado. Ele né? sai, mas eles são sagazes em todas essas questões. A gente pode compartilhar, a gente pode deixar no Comunicatel alguma informação sobre acesso guiado também. Tenho vários pacientes que utilizam, né, o Snap. Eu consigo personalizar a prancha pelo meu computador com o login deles? Você consegue personalizar a prancha do seu computador e compartilhar para o deles? É isso? Isso. Sim. O que eu faço sempre, né? E aí é uma estratégia, vocês vão seguir da forma que vocês acharem melhor. Eu só penso nessa estratégia porque eu acho que é mais seguro. Primeira coisa, quando eu vou atender um paciente, isso eu estou falando eu e vocês, tá? Eu colaboro com vocês no atendimento, né? A gente trabalha junto com vocês e aí tem algumas estratégias que a gente precisa seguir. Você vai atender um novo usuário, um novo paciente vai ser usuário do TD Snap. A primeira coisa que você vai fazer é pedir para que
responsável pelo dispositivo dele, cria uma conta no MyTub Dynavox. Primeira coisa que você vai fazer é criar a conta no MyTub Dynavox. Vamos anotar esse passo a passo. Cria a conta no MyTub Dynavox. Depois, você vai instalar o aplicativo. Depois que instalar o aplicativo, você vai criar o usuário. Então, são 3 passos. Cria a conta, instala o aplicativo e cria o usuário. Com essa conta, você faz o login e senha aqui no TDSnap. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Está compartilhada a tela? Tá, né? Então, fez toda a configuração, né, até esses 3 passos, clique em usuário. Clique em usuário, faz o login. Ó, o meu aqui está com login. Se não estivesse com login, eu vou fazer o login. Isso tudo no sistema do usuário. Eu vou explicar o porquê dessa segurança, tá? É uma segurança para você também como profissional. Ó, vou fazer aqui o meu login. Aqui, até nesse momento, eu estou usando com o dispositivo do usuário. Tudo na máquina do usuário, no iPad dele. Pode ser no iPad, não precisa ser no computador. Digitei aqui o meu login e a minha senha, está logado, está tudo pronto. E aí eu já tenho esse usuário Rafael aqui. Imagina que é Rafael cadastrado, né? Agora eu preciso compartilhar com a minha fono, porque é a minha fono que vai implementar o sistema para mim. Só que eu tenho a propriedade, o seu paciente que vai ter a propriedade do arquivo dele. E isso é bom para ele. Tá? É bom para ele, é segurança para ele, é segurança para você. Por quê? Só consegue compartilhar para sincronização o arquivo original, o primeiro arquivo mãe criado. Todos os outros só conseguem enviar uma cópia. Né? Então, eu acho que isso é uma segurança para todo mundo que está envolvido ali durante esse processo. Então, o usuário criou o arquivo, fez tudo lá certinho no iPad dele. Você vai indicar ou você vai fazer isso por ele. Clica aqui na setinha para a direita. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos compartilhar o conjunto de páginas, que a gente não tem como compartilhar para sincronização o usuário, tá? A gente não consegue compartilhar para sincronização o usuário. A gente só consegue compartilhar o conjunto de páginas. Então, clica no conjunto de páginas, clica aqui na setinha para a direita, renomeia esse conjunto de páginas, tá? Dá nome, porque senão fica core first, ali vira uma bagunça. Dá o nome para ele, clica no lápis e coloca um nome correto aqui. Não renomeia só o arquivo, renomeia também o conjunto de páginas. É uma estratégia bem interessante, principalmente para quem vai atender muitas pessoas ou para o usuário que tem idioma inglês e português. Salva. Salvou aqui, já está o nome correto. Agora, no dispositivo do usuário, você vai clicar na setinha para a direita aqui e vai compartilhar para sincronização. Tem uma aula no canal só sobre isso, tá? É só um passo a passo rápido aqui. E vai compartilhar para sincronização com a sua conta. Eu vou compartilhar aqui com a Érica. Eu sei que ela tem conta, eu tenho certeza que ela tem conta, então eu compartilhei aqui com a Érica. Cliquei no mais. Quando eu clico no mais, e essa conta realmente ela está ativa, ela existe, ele cadastra a conta aqui embaixo. E agora eu clico no compartilhar. Pronto. Você que fez tudo isso no dispositivo do usuário, agora vai ter acesso a essa prancha. Mas o que você precisa fazer para você começar a editar, de fato, esse arquivo? Você vai agora lá no seu computador, finge que eu estou lá no seu computador, né, em outro computador, Windows, versão gratuita, e editando no Windows para ganhar tempo, porque eu tenho um mouse, tenho um teclado, tenho tela grande, né, tenho tudo isso. Crio um usuário no meu computador, só o usuário, atenção, estou criando só um usuário, com o mesmo nome, Rafael Alves, para ficar organizado. Né? Então, aqui eu tenho todos os meus pacientes aqui organizadinhos. Né? Eu não tenho só o usuário Daniela com um monte de conjunto de páginas, tudo encavalado um embaixo do outro. Não. Para cada paciente que eu atendo, eu crio um usuário específico. Tá? Deixo tudo isso bem organizado. Beleza. Agora, eu clico em conjunto de páginas, clico na setinha para a direita e vou baixar o conjunto de páginas que ele compartilhou comigo. Clique em baixar. Vou agora fazer o download desse arquivo. Eu sei que parece assim um monte de passo e confuso. Pratica, você vai ver que não tem problema. Até uma sugestão que eu dou para vocês. Pega o seu iPad e o seu Windows. Cria uma conta no MyTub Dynavox para cada um. Eu sei que vocês têm 2, 3 e-mails aí. Todo mundo tem mais de um e-mail. Para cada dispositivo, você cria uma conta, só para você praticar compartilhamento e sincronização, tá? É uma sugestão bem interessante aí para quem quer trabalhar com essas funções. E é até bom, porque cada dispositivo seu fica com uma versão, você consegue fazer essa jogada de compartilha para um e depois para o outro, sem trafegar arquivo. Então, eu agora vou baixar algo que foi compartilhado comigo, eu vou pegar aqui esse TDSnap padrão, olha só, que a Érica compartilhou comigo, ó. Lá no dia 25/4 de 2022, a Érica compartilhou comigo. Eu sei que é ela porque está o nome dela aqui embaixo. Clica uma vez e clica em download. Vejam que esse arquivo é da Érica, não é meu.
tá? Eu estou baixando algo que ela compartilhou comigo. E isso que você vai fazer com o seu paciente, porque a propriedade do arquivo é dele, nesse caso, a prancha é dele. Agora, você tem que habilitar a prancha que foi compartilhada com você, porque ele não faz isso sozinho. O que está ticado aqui é a prancha Rafael Alves, eu quero essa prancha aqui. Ele vai perguntar aqui se eu quero ativar os botões de navegação. Eu vou lembrar mais tarde, não vou fazer nada disso, só toma cuidado que tem que ficar no mesmo estilo de navegação, tá? E aqui eu tenho a prancha da Erika compartilhada comigo. Vejam só que eu até sei que está diferente, ó, porque quando eu clico aqui em cima, eu tenho a minha foto. Aqui embaixo, eu já vi que fizeram alguma outra alteração. Então, agora eu vou começar a implementar aqui a minha prancha, meu tópico, né? Vou começar a editar esse sistema. Tudo que eu fizer aqui agora, que eu sei que ela se chama Erika, né? Olha só, fiz a edição. Né? Fiz a edição, editei assim 15, 20, 30 botões, construí todo contextualizei todo o meu sistema aqui. Quando eu clico em concluído, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que clicar na engrenagem. Ele até já avisou aqui, ó. Essa exclamação azul aqui é que alguma coisa foi alterada já. Então, eu clico na engrenagem e agora eu clico em sincronizar páginas. Esse meu usuário, chamado Erika, recebeu essa sincronização a partir desse momento. E o que facilita aí para vocês indicarem para os usuários, para os profissionais que trabalham com vocês, os familiares? Sempre que você sincronizar, fecha o aplicativo. A gente deixa aqui no iPad tudo aberto, né? Tudo carregado. Então, entre uma sincronização e outra, para não perder tempo, eu indico que feche o aplicativo. Vamos lá. Fechei o aplicativo, abri de novo. Eu sei que eu já fiz o compartilhamento da forma correta, né? Clico na nuvem, não vai aparecer aqui porque está no dispositivo dela, mas iria agora estar habilitado. Importante, né? Ele falou aqui que eu tenho que estar com a atualização ativa. Esse daqui não está atualizado. Sempre também atualize o seu aplicativo. Atualizo o meu aplicativo e clico no sincronizar. Daqui a alguns segundos eu tenho o mesmo conteúdo também no meu iPad. E para você que achou difícil e quer só treinar isso, cria duas contas. Uma para o seu iPad e uma para o seu notebook Windows. E está tudo bem, porque você pode usar a versão gratuita para isso. Rafael, tem um número máximo de usuários que você pode criar? Eu já testei com mais de 30 usuários, né? Não vou falar para vocês assim que tem um número máximo, porque esse número máximo é em relação à memória do seu dispositivo. Então, dependendo do dispositivo, você pode cadastrar 100, 50, 30 usuários. Depende muito do manejo que você vai ter desse... Vamos ver aqui o meu para vocês verem. Desse manejo que a gente tem que ter aqui, né? Porque eu gosto de deixar no dispositivo mesmo que eu uso, né? Que não é o de treinamento, aquele que a gente atende alguns usuários em conjunto com vocês, eu gosto de deixar cada nome com data específico. Mas eu, Rafael, fazendo isso porque não é o meu trabalho aqui implementar, né? É só uma configuração. Agora, no de vocês, cada paciente tem um nome, um único, nome e sobrenome. Cadastra todos os usuários com nome e sobrenome. E o que atrapalha é só a navegação. É só você deslizar a página e procurar o nome correto dele. E está tudo bem. Então, essa organização ela é fundamental. Não fiquem criando tudo aqui em conjunto de páginas. Cria um novo conjunto para tudo. Apareceu um novo paciente, tem que atender alguém, cria conjunto de páginas para tudo. Não façam isso, porque fica tudo carregado em um único usuário específico. Imagina que agora eu preciso compartilhar Comunicatea com vocês, porque vocês precisam levar aí para um novo iPad. Se eu não tenho essa organização, eu teria que ter, né, exportar só o conjunto de páginas, e aí eu perco todos os parâmetros que eu tenho ali do próprio usuário. Dá para fazer também pelo conjunto de páginas, mas perde um pouco de tempo agora e já deixa organizado com o usuário. Isso é todo um cuidado que a gente tem para evitar problemas no futuro, tá? Isso vale para qualquer aplicativo que tenha a ferramenta multiusuário, tá? Não vale só para o TD Snap. Temos ainda muitas perguntas, eu selecionei duas, porque ainda tem um sorteio. E aí você vai colocar o seu contato, a gente responde... Fala mais vezes. Aí tem uma pergunta, a partir de quantos anos o aplicativo é indicado? Tá.
Aí, o profissional que está trabalhando com você, a sua equipe, a fonoaudiólogo, ou um profissional que tenha experiência com a implementação, é o melhor profissional para responder isso. Para mim, assim, não tem... a comunicação, ela tem alguma restrição de idade? Não, né? Então, talvez o aplicativo tem que ter alguma restrição em relação à idade. Me perguntam isso para mouse ocular. A gente usa até mouse ocular com treino com bebês, para treinar contato visual, foco de ação e reação. Então, gente, assim, tudo depende da implementação e do profissional que está te atendendo. Conversa bastante com ele, pede ajuda com ele. Nós aqui, nós só atendemos em equipe multidisciplinar, interdisciplinar. Faz todo sentido para nós, né, para o nosso contexto. Vocês sabem, e quem já participou conhece a Viane, conhece outros profissionais. Sexta-feira tem aula com a Stephanie sobre rotinas visuais. Então, é assim que a gente trabalha. E é assim que eu peço também que vocês considerem e trabalhem, ou procurem outros familiares e mães que estão aí, como aqui no grupo, estudando muito sobre isso, né? Porque eu acredito que não, para mim, não existe um limite de idade, né? Eu posso trabalhar com imagens aqui com qualquer criança. Tem até uma fala que está no carro com uma criança e ela identifica o símbolo do McDonald's. E ela já aponta para você o símbolo do McDonald's ou daquele personagem que ela mais gosta. Ela está se comunicando com você. Você colocou alguma restrição em relação a isso? Não. Então, por que a gente vai colocar aqui no nosso sistema de comunicação? Então, eu acho que a minha resposta é não. Tem previsão do Snap para Android? Ainda não. Essa é uma pergunta recorrente, mas estamos tentando, buscando aí alguma forma de que em algum momento a gente possa ter isso, né? Inclusive na última versão, vocês vão ver agora nos próximos dias que vem a atualização para iPad e para o Windows, mas não tem previsão da versão para Android. E a respeito das cores na prancha, né? A funcionalidade delas. Eu vou deixar duas coisas para não estender muito. A gente tem um material que fala bem sobre a estrutura de tópicos, inclusive com o porquê de cada cor e o estudo que foi feito, e também um estudo, como assim, dá muita conversa, o estudo de o porquê de cada cor, e não usar chaves de Fitzgerald e tudo mais. Eu vou deixar um PDF, eu só vou pensar, eu vou pedir para a equipe da Silvia postar nas redes sociais. Eu acho que facilita. Um PDF que vocês consigam ter acesso a isso. Até semana que vem, então, a gente combina isso, eu reposto também. Até semana que vem, vou pedir para deixar 2 PDFs para vocês. Essa função nova aí das redes sociais de poder linkar alguma coisa, deixar um link para vocês com esse material, que é um material de quem já participou da Power Academy. Algumas mães aqui do grupo participaram, foi aquele treinamento extenso, no lançamento do TD Snap, anos atrás que teve. Então, eu vou pedir para disponibilizar isso para vocês de formato resumido, para que vocês tenham acesso, senão a gente vai ficar conversando e aí leva diversas discussões em relação às cores, tá? Inclusive os slides aqui, eu peço também para que deixe esse passo a passo resumido para vocês.